Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz: bem-aventurados são todos aqueles que estão ouvindo a palavra da profecia. Ou seja, todos aqueles que dão ouvidos às palavras de Deus e as obedecem, põe em prática. A Bíblia também nos diz: sem a fé é impossível o homem agradar a Deus. Para agradar a Deus é necessário eu crer nele, crer que ele existe, e todos aqueles que se aproximam dele em fé. Louvado seja Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras de Deus. Vivemos tempos difíceis, ao qual pela palavra de Deus vemos todas as coisas se cumprindo dia após dia. O decurso da natureza, ao ar, sobre a terra, também sobre as nações. Tudo está se cumprindo, assim como disse o Senhor. Em breve o Senhor virá. Eu consegui resolver. Me E manda virá seu para pix buscar pra um mim. povo, Tá, pra mim já passou pra dormir. povo zeloso de boas obras. Um povo que teme o seu nome e nele, em obediência pela fé, vivem as suas vidas. Louvado seja Deus por essa oportunidade, a qual Deus me concede de estar aqui para mais uma vez anunciar a palavra de Deus. Somente as Escrituras, elas são suficientes para a salvação do homem. Não precisa o homem enfeitar nada. Não precisa o homem acrescentar nada. Pois o plano de Deus já está traçado. E o plano de Deus para a salvação é mediante o seu Filho, Jesus Cristo. É por intermédio da fé. É por intermédio da fé que o homem se achega até Deus. O homem não se achega até Deus pelas obras humanas, pelaquilo que ele faz, ou pelaquilo que ele fala ter feito. É por intermédio da fé. É pela fé em Jesus Cristo que o homem tem um relacionamento com Deus. É por intermédio da fé. Em nenhum outro há salvação. Não há outro. Não há um outro mediador que o homem possa fazer ou adquirir para herdar a salvação. É somente o Filho de Deus.
aquele que, mais uma vez, nessa tarde eu vos apresento. Jesus Cristo, único e suficiente, Salvador de todos aqueles que se achegam a Ele pela fé. Eu vos apresento, não é mais uma religião, que eu vos apresento não é uma placa de instituição, pois nada dessas coisas salva a alma do homem. Jesus Cristo, quando esteve na terra, em pessoa, Jesus Cristo não veio fundar mais uma religião para o homem seguir. Muito menos veio trazer religião para o homem seguir. Jesus Cristo veio tão somente trazer o caminho que o homem deve seguir para herdar a salvação eterna. O caminho de paz. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Príncipe da Paz. Jesus Cristo veio trazer paz ao homem diante de Deus. Sem Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem não tem a paz espiritual que precisa numa comunhão com Deus. É necessário atentar para as Escrituras. O que diz as Escrituras? Pois Jesus Cristo breve virá. Jesus Cristo virá no tempo ao qual muitos não estarão esperando. A volta de Jesus pegará muitos de surpresa, como diz a sua palavra. Necessário examinar as Escrituras. Jesus Cristo é a porta. Qualquer outra porta fora de Jesus é perdição eterna. Eu vos prego somente as Escrituras. Diferentemente dos falsos profetas que estão aí, dentro dos tempos, nas redes sociais, enganando o povo, fazendo comércio do povo, e o povo, sem se atentar para as verdades de Deus, muitos ficam enganados, mas muitos preferem um evangelho de mel e açúcar, um evangelho gospel. Muitos preferem uma religião, muitos preferem um evangelho amaldiçoado, um evangelho de perdição. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho que conduz o homem à salvação eterna. Qualquer outro caminho fora de Jesus será caminho de perdição eterna. Em Jesus Cristo, o homem tem salvação. A salvação, ela não vem através de religião nenhuma, pois o apóstolo Paulo diz que a religião não salva o homem, não tem poder para salvar o homem, religião nenhuma. É por isso que eu não prego a vontade do homem. Se eu pregar a vontade do homem, eu sou corrompido pelas mentiras do diabo. Prego tão somente as verdades de Deus, como diz a sua palavra.
Pois aqueles que eram para pregar a verdade, muitos têm se corrompido, muitos têm vendido seus ministérios em Deus, muitos têm escolhido um prato de lentilha, trocando Jesus Cristo pelas coisas terrenas, trocando o verdadeiro evangelho pelo evangelho gospel, o evangelho coach, o evangelho da prosperidade terrena. Jesus Cristo, nenhuma da sua palavra, ele veio trazer prosperidade material para ninguém. Mas o falso profeta, os homens interesseiros, pregam as coisas terrenas. Tudo por avareza, como diz a sua palavra. Tudo por cobiça. Tudo por status. Tudo por oposição diante dos homens. Foi assim com os falsos profetas na Bíblia. Então somente nos últimos dias podemos ver hoje multiplicado em nosso meio esse evangelho de filosofias humanas, um evangelho badalado, que não liberta a alma do homem, muito menos salva. Mas a palavra de Deus traz vida através de Jesus Cristo, quando nela apoiamos a fé. É a palavra de Deus que liberta o homem da prisão do pecado. É a palavra de Deus que traz salvação à alma do homem. Muitos estão preferindo nos últimos dias o evangelho do caminho espaçoso, o evangelho da porta larga, preferindo assim deixar a porta estreita, preferindo assim não deixar os seus pecados, preferindo assim não deixar a bagagem dos seus pecados, para ter uma vida com Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem se cumprir no dia a dia. Queira eu ou vós acreditar ou não, Jesus Cristo breve voltará. Voltará para trazer salvação para um povo que é a minoria, povo que deve no temor a Deus, na obediência pratica a sua palavra. Jesus Cristo, ele virá para buscar a sua igreja. Eu digo a igreja de Cristo. Jesus Cristo irá buscar as pessoas que se submeteram ao Senhor Jesus. Não é denominação, pois a igreja de Jesus Cristo não é de denominação nenhuma, nem instituição, pois a maioria delas fogem dos padrões de Deus. Só querem enganar o povo, tudo para ganhar dinheiro das pessoas. Mas Jesus, ele nos alertou: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, que vêm no meu nome, que vêm no nome de Deus, só para ganhar dinheiro das pessoas. Os discípulos também advertiram nas suas cartas a todos que podem conhecer
Até o ponto de o apóstolo Pedro dizer, desde naquele tempo já existia muitos falsos profetas fazendo mercadoria das pessoas, vendendo a palavra de Deus, vendendo Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala que eles chegariam ao ponto de fazer negócio de vós, fazer barganha de vós, com o intuito de tirar dinheiro das pessoas. Mas o evangelho genuíno, muitos não querem pregar, porque não dá dinheiro, não dá lucro para as empresas deles. O que eles fazem é dirigir uma empresa aonde estão, porque onde eles estão são empresas, não são igrejas, são empresas disfarçadas de igreja. A igreja de Cristo não tem nada a ver com essa corrupção do homem. A verdade tem que ser dita. O apóstolo Paulo fala para nós: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Meu compromisso é somente anunciar as verdades de Deus. As verdades de Deus são suficientes para a salvação do homem. Não é preciso fazer campanha, não é preciso fazer voto, não é preciso dar o dízimo dos judeus, porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é cereais. E eles enganam as pessoas. E as pessoas sem conhecimento de Deus ficam enganadas pelo diabo. Jesus fala que o caminho deles são para a perdição. Se são para a perdição, muitos têm que se atentarem quanto aos vossos caminhos, para não ficarmos perdidos quanto a ele. Segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, será precedida de manifestações do anticristo. Louvado seja Deus. Paulo, ele fala no capítulo 2, versículo 1 adiante: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Jesus Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste.
se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ela falou que perdeu que eu vou passar lá amanhã. E aí eu falei pra ela, você dá pra passar qualquer coisa que ela vai ter pra botar aqui. Paulo fala aqui na segunda carta, como na primeira carta ele já tinha ensinado sobre a vinda do Senhor Jesus. Nesse momento, na segunda carta, Paulo vem exortar a fé dos irmãos quanto as predições do anticristo. Porque naquele momento, os profetas pregavam, dizendo que já estava acontecendo o dia do Senhor. Já estava acontecendo o dia do Senhor. Aqueles falsos profetas eles entraram no meio da igreja de Cristo. Começou a pregar as mentiras do diabo. Paulo toma a palavra e vem exortar a fé dos irmãos, dizendo que o anticristo não iria aparecer antes que viesse a apostasia no meio do povo de Deus. Apostasia é uma falsa doutrina. Apostasia é um falso evangelho diante das pessoas. Paulo fala que o anticristo não irá se manifestar antes que venha a apostasia. No fim dos últimos dias, já estamos no meio dessa apostasia. A tendência dela é se multiplicar de tal forma que irá ficar tão generalizado diante da igreja de Cristo. Essa apostasia é uma falsa doutrina. É a negação do Senhor Jesus. É o desvio da fé. Muitos com a fé desviada. Muitos pregando um falso evangelho. Estarão pregando diante das pessoas as heresias, uma falsa doutrina, uma mensagem que não é do Senhor Jesus. Essa apostasia, ela virá primeiramente pelos falsos ministros do Evangelho, pelos pregadores do Evangelho, pelos pastores do Evangelho, ao qual, induzidos pelo diabo, que é o pai da mentira,
desviarão a fé de muitos da palavra da verdade. Podemos ver no nosso meio tão grande apostasia nesse Brasil. Homens correndo atrás de fazer um ministério terreno com Deus. Homens disputando dizendo ser o Evangelho de Deus. Homens pregando uma mensagem que agrada o mundo. Uma mensagem que não é do Senhor Jesus. Homens que não temem a Deus. Homens avarentos, como assim diz Paulo. Homens cobiçosos, gananciosos, diante dos homens. Homens que buscam glória humana, glória terrestre, nunca a glória de Deus. Homens que fazem barganha com o nome de Deus. Homens que fazem barganha com o nome de Jesus Cristo. Homens que fazem comércio com o nome de Jesus. Homem que todo dia está vendendo o nome de Jesus. Esses homens não temem a Deus. Pois se temisse a Deus, pregavam a verdade. Eles dirigem um ministério terreno. Eles buscam por posições, por aplausos de homens. Eles não buscam a glória de Deus. Fazem tudo por uma prática religiosa, quando deveriam fazer somente para o reino de Deus. A Bíblia diz que esses homens estão perdidos. Se eles não arrependerem, a sentença deles é o lago de fogo e enxofre, o inferno. É preciso se atentar às verdades de Deus. O que diz a sua palavra? Mas muitos não dão ouvidos. Muitos não se atentam. Muitos acham que Jesus Cristo não vai mais voltar. Muitos estão crendo, como alguns naquela época, nos dias de Paulo, crendo nos falsos profetas, que aqui nessa carta anunciavam que o dia do Senhor já estava acontecendo. Mas Paulo, diante da palavra da verdade, Paulo exorta a fé dos irmãos, dizendo que o anticristo não iria se manifestar enquanto a apostasia não viesse sobre a igreja de Cristo. Hoje, tão grande apostasia podemos ver perante a palavra de Deus. Muitos homens buscando por homens que agradem o seu ego, através do evangelho terreno. Podemos
bate palma para eles. Quando vamos olhar para a palavra de Deus, vemos Jesus Cristo pregando diante das pessoas, e as pessoas saindo, porque o discurso, segundo eles, era duro, até o ponto que os seus próprios discípulos disse para Jesus: Mestre, a multidão está indo embora. Quais foram as palavras de Jesus? E tu, queres ir também? Aí o apóstolo virou para Jesus e disse: Mestre, aonde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Não é diferente dos nossos dias. Quando a palavra é genuína, é palavra que liberta, que salva a alma do homem, as pessoas viram a cara. As pessoas zombam, porque querem ouvir um discurso mais largo, um discurso espaçoso. Querem ouvir o que agrada ao seu ego. Mas Jesus Cristo não agradou o ego de ninguém, muito menos dos seus discípulos. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. É preciso o homem negar o seu eu. É preciso o homem negar suas vontades para caminhar com Jesus. Aí Paulo ensinando a igreja de Tessalônica, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está falando do anticristo, que virá depois que a apostasia se manifestar totalmente. Paulo recorda aos irmãos que esse anticristo é um governo mundial que controlará todas as nações. Ele querendo parecer Deus, ele se levantará contra tudo que professa Deus, contra tudo que se adora no nome de Deus. Paulo fala que ele se assentará no trono. Esse trono, Paulo fala que é no templo de Deus. Não é esse templo que podemos ver por aí. É o templo que os judeus construirá novamente. O anticristo, esse governo do mal, se assentará no trono dentro do templo. E de lá, ele vai controlar
controlar por um período todas as nações. Preciso examinar as Escrituras para não ficarmos enganados pelos falsos profetas. A Igreja de Cristo, ela é móvel. Ela não é um templo de 4 paredes. Pois a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É Bíblia. Deus não habita. O discípulo de Jesus, ele foi morto quando pregava contra os fariseus, que até então era dono do templo. Eles comandavam o templo de Herodes. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou que Deus não habitava em templos de 4 paredes. O que aconteceu com Estevão? Vale recordar que Estevão foi morto a pedradas. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo fala que ninguém vos engane com suas falácias, com suas mensagens light, com falso evangelho, qual podemos ver aqui no Brasil. Paulo alerta a todos que a Igreja de Cristo, Paulo alerta que ninguém se engane com palavras doces, com mentiras. Podemos ver nos dias de hoje um engano religioso em nosso meio. Paulo fala no versículo 5: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo já tinha ensinado. Mas o homem natural e terreno, ele tem o hábito de esquecer as coisas facilmente quando não se dedica à leitura da palavra de Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Paulo fala aquela igreja, nesse pé, porque olha hoje. eles sabiam o que detinha. Até então, para que o anticristo não se manifeste em nosso meio. Paulo está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus, ainda o anticristo não se manifestou totalmente. É verdade que temos os anticristos trabalhando para ele, pregando a falsa doutrina, falso evangelho. Fica pisando nesse negócio, não, que ele não vê. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Governo maligno do mal, o ocultismo religioso, ele trabalha oculto para a manifestação do anticristo. O governo do mal, ele trabalha para o anticristo, em outras palavras, atrás dos bastidores.
Aí Paulo recorda somente há um que agora resiste até que do meio se retirar. Paulo está falando do Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que ainda o anticristo não manifestou totalmente nessa terra. E Paulo fala, versículo 8: e então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Jesus Cristo, a sua manifestação, há um dia que ele vai destruir o anticristo na sua volta. E esse homem do iníquo, como assim diz Paulo, ele fará prodígios e sinais, milagres de mentira. E muitos crerão no filho da perdição. Muitos estarão com as mãos dadas com o anticristo. Os primeiros são os falsos profetas. São a igreja apóstola. Aqueles que dizem conhecer a verdade, mas pregam mentira, pregam engano, pregam heresias, trabalham para o filho da perdição. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Paulo está falando de um grupo de pessoas que não receberam o amor da verdade, não receberam a palavra de Deus. Diziam ser crentes em Cristo, mas praticavam as coisas do mundo. Diziam ser cristãos professos, mas praticavam a vontade da carne. Diziam ser crentes, mas adoravam o falso profeta. Diziam seguir Jesus Cristo, quando eram encontrados seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Paulo fala que eles tiveram tempo para se arrepender, para amar a palavra da verdade, para amar Jesus Cristo e a sua palavra. Mas não se arrependeram, não mudaram o seu caminho, não voltaram para o vivo caminho, preferiram as trevas, preferiram amar o falso evangelho, preferiram as oportunidades aos domingos, preferiram viver uma vida de fazer campanha. Muitos preferiram agradar os homens aqui na terra, quando se deveria primeiramente agradar a Deus. Louvado seja Deus. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras de
quem por essa porta entrar, que é Jesus, será salvo. Jesus é a porta. A porta não é a religião que alguém professa seguir, pois religião nenhuma salva. Religião é o homem que inventa, dirigidos pelo diabo. Paulo fala que a religião é tão somente fonte de lucro para tirar dinheiro das pessoas. Religião nenhuma salva. Continuando no versículo 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a respeito da Igreja de Cristo, esses que tiveram tempo para amar a verdade, porque o que eles amaram foi a mentira. Paulo fala que Deus enviará sobre os tais a operação do erro. Eles não terão mais tempo para se arrepender. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles tiveram tempo para amar a verdade de Deus, mas não quiseram. Tomaram a porta larga. Deus enviará a operação do erro, para eles crerem na mentira. Eles não vão mais ter tempo de crer na verdade. Eles não vão mais ter tempo para a salvação. Preciso examinar as Escrituras para não ficarmos enganados. Jesus disse: dai de graça, porque de graça recebeis. Os falsos profetas vendem hoje a palavra de Deus através das barganhas que eles colocam diante do povo, através do comércio que eles põem diante do povo, através das campanhas que eles põem diante do povo, tudo para prender a mente das pessoas, para as pessoas não serem libertas. Liberta da prisão do pecado, libertas da prisão espiritual, para não serem libertas do sistema religioso que eles impõem diante das pessoas, para não serem libertas das regras do homem, dos estatutos do homem. Jesus Cristo diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A partir do momento que um pregador, ou um falso ministro, ou um pastor oculta trechos da Bíblia, deixando de pregar a verdade, não é a genuína palavra de Deus. É engano religioso.
Ah, então por que vocês conseguiram? Ia ficar sem. Você chegou quando? Não, que hora? Aí o apóstolo Paulo continua. Deus enviará a operação do erro para não mais crerem na verdade, Meu Deus, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no pecado, tiveram prazer nas concupiscências da carne. Louvado seja Deus. Que ordenança que eu tenho perante a palavra de Deus é somente anunciar as verdades de Deus. Por isso que eu não tenho compromisso com homens. Porque o Evangelho de Jesus Cristo eu não é preso a homens. A palavra de Deus, as Escrituras, não é propriedade da religião evangélica, nem da católica, nem da espírita. Por isso que eu não tenho compromisso com homens. Todos aqueles que decidirem por fé em seguir a Jesus, em obediência, deve ter compromisso com Deus, não com homens. Porque quando um homem ele vai acima da palavra de Deus, Bíblia nos diz o que prevalece é a vontade de Deus. Por isso que eu não prego prática, nem religião. Porque nenhuma dessas coisas salva a alma do homem. O dia que Jesus Cristo retornar entre as nuvens, diz a sua palavra que aqueles que até então tiverem morridos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Logo em seguida estarão aqueles que estiverem vivos, se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Mas para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que decidiram amar as trevas, não vindo à luz da verdade, para aqueles que quiseram continuar com as suas religiões, para aqueles que quiserem continuar nas desobediências, aqueles que amaram mais as trevas, mais o pecado, mais o prazer e a iniquidade, estarão na perdição eterna. Deus julgará os filhos da desobediência. É o próprio Senhor Jesus que estará sentado no trono de justiça naquele dia, aonde muitos ressuscitarão para a vergonha, como diz a sua palavra. Pois as obras ocultas de cada um será revelado. Todo cultismo religioso cairá por terra naquele dia.
Jesus Cristo não aceitará desculpas, porque o tempo que temos é enquanto temos fôlego de vida para tomar uma decisão. Eu não digo a voz para ser evangélico, como muitos dizem, nada disso salva a alma do homem. Pois Jesus Cristo não chama ninguém para ser evangélico. Evangélico é religião. Jesus Cristo chama todos aqueles que creem no seu nome para serem seus discípulos. Após a morte, diz a palavra de Deus, dá sequência ao juízo de Deus. Aí após a morte não pode fazer mais nada ao homem. Muitos são pegos em seus entendimentos naturais, não da palavra de Deus. Acham que, por pensar que é do jeito que o homem acha, vão ser salvos. Mas, não se voltarmos para a palavra de Deus, ficamos sem entendimento. Após a morte física, os destinos do homem são selados. Não há mais nada para se fazer. Aí não adianta a oração. Não adianta orar, rezar para morto. Os destinos já foram selados. Vamos fechar de olhos. Após a morte não há, como diz a religião, não há reencarnação. A reencarnação, o corpo entrar em outro corpo, isso é demônio. Não há reencarnação. Como assim diz o Espiritismo? O Espiritismo é demônio. Abra os olhos espirituais da fé. Tem muitos crentes professos no meio da Umbanda, nos centros de macumba, e dizem servir a Deus. Nada podemos contra a verdade. Amém? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É a verdade que liberta a alma do homem. É a verdade que quebra as cadeias do diabo. É a verdade que é a libertação. É a verdade que livra o homem da condenação eterna, que virá sobre os filhos da desobediência. Após a morte não há mais nada que se fazer. Segunda, sábado. Não adianta oração. Não adianta pedir para o pastor orar, para o padre orar, o irmãozinho que gosta de fogo. Nada disso resolve a situação do homem diante de Deus após a morte. Pois os destinos são selados. Não há purgatório, como assim pregam as religiões. Não há purgatório. É céu ou inferno. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi mais que advertiu e ensinou acerca do inferno. O inferno existe.
está numa morte sem Jesus Cristo. A vez que eu fui. Não adianta o homem fazer as artimanhas que pregam as religiões. Não adianta o homem fazer missa de 7 dias. Nada dessas coisas pode reverter o destino da alma do homem. A porta da graça ainda está aberta. Há tempo. É só se arrepender de uma vida de pecado, crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e decidir por fé confessá-lo dia a dia, uma conduta separada do mundo em obediência à sua palavra. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida espiritual com Deus. Ninguém vai até Deus senão por Ele. Somente por Jesus o homem consegue chegar até Deus. E é pela fé. Não é pela religião. É pela fé no Filho de Deus. Não adianta fazer boas obras tão somente. Porque a questão de ser bom é para todos nós. Nós temos que ser bons para com o próximo. Ajudar as pessoas. Mas o que eu vos prego é em relação à eternidade. Só dizer eu sou bom e não tomar uma posição de fé em conhecer Jesus Cristo através do arrependimento, de nada vai valer, porque não é pelas boas obras que o homem vai ser salvo. Como se prega uma maçonaria, um Deus oculto, ocultismo religioso. O caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus. O voz de Jesus Cristo é trevas, é perdição eterna, é lago de fogo e enxofre, é inferno. A porta da graça ainda está aberta, mas ela irá se fechar quando tudo se aproxima. O anticristo se manifestará totalmente. Aí não haverá mais tempo para se amar a verdade. E muitos irão sofrer na mão do anticristo, filho da perdição. Louvado seja Deus.